Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Em Romanos capítulo 8, no versículo 14, a palavra de Deus, ela diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por estarmos aqui. Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe esta mensagem, que as pessoas que estão aqui na igreja ouvindo sejam abençoadas e também, por extensão, cada pessoa que está ouvindo também a pregação pela internet. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós ouvimos agora esse texto de Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. E uma das coisas mais importantes da palavra de Deus, uma das teologias mais importantes da palavra de Deus, da igreja, que os cristãos precisam aprender, é a doutrina do Espírito Santo. Saber um pouco mais sobre o Espírito Santo, como ele age, quem ele é. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu e a minha filha, nós brincávamos quando ela era um pouquinho menor. Eu me lembro que, às vezes, brincando com a Dani, ela pedia para eu fechar os olhos. E aí eu fechava os olhos e ela me dava a mão, pegava na minha mão e ia me levando para algum lugar. E ela ficava dizendo: não olha, não abre os olhos. E ela segurando firme na minha mão, ela ia me levando com os olhos fechados, e eu aceitava segui-la, sendo dirigido por ela nos seus passos. Às vezes ela girava me contornando de um objeto, de uma mesa, uma cadeira. Às vezes eu provocava ela, fingindo que eu tinha batido a cabeça na porta ou no batente. Ela ria, resmungava um pouco, e aí a brincadeira ia até a gente chegar até o lugar aonde ela ia me guiando, eu de olhos fechados e ela me conduzindo. E ali então ela falava: pode abrir os olhos, e então tinha ali alguma surpresa. Essa brincadeira ou essa experiência, ela vai refletir um pouquinho sobre algo extremamente importante para nós que somos salvos no Senhor Jesus Cristo, que somos a igreja, que somos filhos de Deus. Nós sabemos que os filhos de Deus têm o Espírito Santo, amém? Nós sabemos, nós fomos feitos habitação de Deus. No momento da nossa conversão, o Espírito Santo vem e habita em você. Você não precisa sair procurando uma segunda bênção. Você não precisa sair por aí buscando um complemento. A obra de Cristo na cruz do Calvário é totalmente suficiente para nos dar o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo, no momento em que você aceita Jesus, ele já vem habitar em você. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: e disse Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É preciso que nós entendamos, que nós possamos nos certificar que o Espírito Santo habita na vida, no coração do salvo. Somos salvos, portanto, temos o Espírito Santo. Porém, eu quero ir um pouquinho adiante. Nós precisamos também nos certificar agora se nós somos guiados pelo Espírito Santo.
O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ser guiado pelo Espírito Santo é como se você, de olhos fechados, abrindo mão da sua própria avaliação, do seu próprio caminho, aceitar a caminhar sobre as pegadas do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é abrir mão do seu senso de direção próprio e confiar no comando do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é estar tão vinculado a Ele, de maneira que o nosso caminhar seja reflexo do seu caminhar. Ou seja, eu vivo como o Espírito Santo, como Jesus viveria. Ser guiado pelo Espírito Santo ainda é lutar com todas as nossas forças contra aquilo que é ruim, contra aquilo que desagrada a Deus. É lutar contra o nosso temperamento. Ser guiado pelo Espírito Santo é não deixar que a minha história, que as minhas decepções, que os meus traumas, que tudo aquilo que montou a minha personalidade me defina para o futuro. Mas sim, o que vai definir o meu futuro é Cristo. É o que Jesus fez na cruz por mim. É o quanto Ele me amou. A minha identidade é o que Cristo fez por mim, e não aquilo que as pessoas dizem ou aquilo que eu sofri. A minha oração por mim mesmo e por vocês é que tudo em nossa vida esteja debaixo do domínio e da vontade do Senhor. Que os nossos passos deixem pegadas que demonstrem o amor de Deus, e que nós possamos viver sempre agarrados firmemente nas mãos daquele que nos ama. A nossa vida pelas veredas da justiça, que refrigeram a nossa alma por amor do nosso nome. Na prática, ser guiado pelo Espírito Santo é cultivar um estilo de vida controlado pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, agora nós precisamos ser controlados por Ele. Por mais difícil que seja admitir, a maioria de nós, se não todos, foi programado de uma forma incorreta. Na escola dominical, a irmã Fabiana até citou sobre esse estudo, dizendo: as pessoas elas dizem que você tem que ser, você é influenciado, você é orientado, e as pessoas querem dizer que você tem que ser de tal forma, e muitas destas vezes nós somos orientados de forma incorreta, em vez de sermos ensinados e encorajados a confiar em Deus, como que de olhos fechados, dando a mão para Deus e no poder de Deus que existe em nós, para que nós possamos viver uma nova natureza, de uma nova criatura, que a gente não fique vivendo na carne, ou ainda vivendo presos ao nosso temperamento. Nós fomos apenas instruídos a conduzir a nossa vida depois que pecamos. Você percebe que em muitas igrejas a nossa mentalidade, ela foi inclusive dita nestas teologias, que você precisa viver uma teologia corretiva. Você peca, e aí você ouve a palavra e você tem que ficar corrigindo a cada erro cometido. Só que muitas vezes a Bíblia nos ensina não uma teologia corretiva, que existe, mas uma teologia preventiva. Você não precisa viver apenas correndo atrás do prejuízo. Você pode viver uma vida preventiva. Uma vida que o Espírito Santo, Ele está te guiando. Então nós vivemos esperando que vamos cair. Nós vamos desobedecer. Que nós vamos desistir. E isso acaba levando cada um de nós a cultivar
uma mentalidade controlada pela carne. Ou seja, eu sei que eu vou fracassar, eu sei que eu vou errar, então eu preciso sempre ficar buscando Deus para corrigir os meus erros, as minhas falhas. Mas essa má aplicação da palavra de Deus, essa má aplicação da verdade, leva muitos cristãos a desistir. E muitas vezes, até parar de confessar os seus pecados. Porque sabem que vão pecar de novo. Porque sabem que não vão conseguir ir adiante. Porque sabem que essa ideia de estar sempre fracassado e fracassando é o que lhe foi programado, está na sua identidade. E aí a gente acaba criando um estilo de vida negativo, no lugar de uma mentalidade controlada pelo Espírito Santo. Agora sim, uma mentalidade controlada pelo Espírito Santo é uma mentalidade que nos leva a viver uma vida abundante. Significa programar a nossa mente e deixar o Espírito Santo nos guiar, como que se eu com os olhos fechados seguro bem firme na mão de Deus e Ele vai me levando para que eu viva uma vida nos moldes de Deus. Aí não tem fracasso, aí não tem desistência, aí não tem frustração. A Bíblia, ela nos dá essa orientação para vivermos caminhando com o Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela nos diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós, porém agora você precisa ser guiado por Ele. Você precisa, em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo. Segundo algumas pessoas, eles dizem que há algumas formas de nós sermos cheios do Espírito Santo. Eles inventam algumas condições, algumas regras, algumas lutas, algum esforço pessoal, e não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos essa passagem de Efésios 5,18, não está dizendo aqui uma coisa que você ora, nem uma ordem do qual você precisa se esforçar, mas é apenas algo que o apóstolo Paulo diz aos Efésios e você obedece. É uma ordem que você obedece. Na língua original, nesse texto exatamente do Novo Testamento, o significado deste versículo é: sejais continuamente cheios. Ou seja, o Espírito Santo já está em você. O Espírito Santo já te foi dado no momento que você aceitou Jesus. Não existe segunda bênção, não existe segundo ato, não existe busca e luta para que você receba algo. Não! O Espírito Santo já habita em vós. O que a Bíblia nos diz é que você não pode entristecê-lo. Você tem que ser guiado por ele. Cheio, completo, ou, como nós acabamos de ver, continuamente cheios. Porque cheio você já é. Mantenha isso. Seja guiado. Ser cheio do Espírito Santo envolve ser controlado pelo Espírito, ou melhor, permitir que ele te controle. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão é uma realidade fundamental, importantíssima para o crente. Conforme nós vimos na Bíblia, quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo é dado àquela pessoa no momento da sua salvação. Eu leio para você a passagem de Efésios, capítulo 1, verso 13, diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia também, ela enfatiza que ser cristão, significa ter o Espírito Santo habitando em você. Romanos 8:9, eu leio: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, simplesmente, Paulo, ao escrever aos crentes de Roma, capítulo 8, verso 9, ele diz: se você é salvo, você tem o Espírito Santo, ele habita em vós. Agora, a única forma de entender que você não tem o Espírito Santo é se você não é salvo. É afirmado na palavra de Deus que aqueles que têm o Espírito Santo permanecem nele. Isso fica evidenciado a importância da presença do Espírito Santo na vida de alguém que está seguindo a Jesus. Eu digo mais, o apóstolo Paulo, quando escreveu também a outra igreja, agora a igreja de Corinto, ele destacou até a união dos crentes em um só corpo, em um só espírito. Eu leio 1 aos Coríntios 12, versículos 12 a 13, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, porque todos nós fomos também batizados em um só Espírito, para um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele compara a diversidade dos crentes que eram membros do mesmo corpo como uma união de crentes. Ele usa inclusive a palavra batismo, mencionado nesse trecho, é símbolo do recebimento do Espírito Santo no dia da sua salvação. Embora a presença do Espírito Santo seja uma realidade na vida de todo crente, agora sim, ser cheio do Espírito Santo significa ou implica em você se submeter ao controle de Deus, a direção contínua do Espírito Santo. Isso é um processo contínuo, ser guiado pelo Espírito Santo, andar na sua obediência. O objetivo, meus irmãos, é viver uma vida espiritualmente plena, completa, uma comunhão íntima com Deus. E esse enchimento do Espírito Santo está escrito lá em Efésios 5, 18 e 20. 18, 19 e 20. Em Efésios 5, 18 diz assim: não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele está nos orientando através de Paulo, quando ele escreve à igreja em Éfeso, dizendo, abandone as coisas ruins e foque somente nas coisas boas. Isso vai te encher com o Espírito Santo. Digo mais, vá à igreja, esteja com os irmãos, falando entre si com salmos, cante cânticos espirituais, hinos, louvem ao Senhor, deem testemunho, falando das bênçãos de Deus. Isso nos enche com o Espírito Santo, amém? O apóstolo Paulo, ele incentiva os crentes a cantarem, louvarem a Deus, darem graças. Ser cheio do Espírito Santo envolve ser capacitado e controlado pelo Espírito, experimentando uma renovação todo dia, obediência, ousadia, para testemunhar e compartilhar o Evangelho.
Fica muito claro na palavra de Deus que quando uma pessoa ela é guiada pelo Espírito Santo, ela dá fruto. Isso fica muito claro quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, ter o Espírito Santo é uma marca de todo cristão que nasceu de novo. Isso é fato, essa é a teologia da salvação. No dia que você aceitou Jesus, você também transformou-se em morada do Espírito Santo. Segundo, se alguém é salvo do Senhor, a Bíblia diz que você precisa ser um seguidor genuíno de Jesus Cristo e você precisa ter certeza de que é o Espírito Santo que te guia, que toma as decisões por você, de que você, como que um pai com os olhos fechados, confia completamente na direção que a sua filhinha vai te levando, como eu falei da brincadeira de criança que nós fazíamos quando eu e a minha filha há alguns anos atrás. E eu termino essa mensagem em Romanos capítulo 8, verso 4, diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 4, ele diz: nós que somos salvos no Senhor Jesus, nós somos guiados pelo Espírito. Como, portanto, viveremos aqui para frente? Eu pergunto a cada um. Como nós, depois de ouvir essa mensagem, o que você vai escolher fazer? Nós devemos viver segundo a direção do Espírito Santo e não segundo a natureza humana, obedecendo os nossos desejos, os nossos instintos. Nós devemos obedecer o Espírito Santo, que agora habita em nós. Antigamente, só habitava o meu temperamento, as minhas frustrações, a minha criação, as coisas que as pessoas diziam que era a minha identidade. Mas agora, conhecendo Cristo e o Espírito Santo habitando em mim, eu posso ser guiado por Ele. Eu sou morada do Altíssimo. Eu sou templo do Espírito Santo. Como nós faremos agora nossas escolhas? De quem nós seremos escravos? Do pecado ou da justiça de Deus? Nós vamos dispor os nossos membros para revelar a natureza da graça e o amor de Deus, ou para atender os nossos desejos, as nossas vontades próprias? Se nós escolhermos viver segundo a natureza humana, nós vamos experimentar frustração, dor e morte, separação de Deus. Mas se nós vivermos pelo Espírito e deixar que Ele nos conduza em toda a vontade do Pai, então nós viveremos espiritualmente e teremos o melhor de Deus revelado através das nossas vidas para um mundo sem esperança. Conhecer o Espírito Santo e ser guiado por Ele está bem descrito em que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. E para terminar, quero reforçar que as pessoas que viverem de acordo com a natureza humana nunca poderão agradar a Deus. Mas em Romanos capítulo 8, verso 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus, e os filhos
conhecem o amor e a graça de Deus. E não resta nenhuma outra alternativa senão nós nos rendermos ao Espírito Santo que já habita em nós e viver segundo a vontade de Deus. Se render e aceitar ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Te agradecemos porque o Senhor é muito bom.